período de passagem, não é isso? De passagem, não é isso? Da arte do ponto de vista do absoluto e uma nova forma. Com a crise da metafísica e os inusitados abalos provocados pela Revolução Burguesa, todo o edifício da imitação põe-se a desabar. E isso a partir do comprometimento de seus próprios alicerces. Ou seja, é a própria verdade com adequação, é a própria crise da razão, é a própria crise da metafísica ou do sujeito moderno, e por isso a arte fica perdida. E agora, José? E agora, José? Que fazer agora? Já que eu não posso mais fazer de maneira a que eu seja imediatamente reconhecido. Não posso imitar os clássicos. Claro, pensando um artista moderno como aquele que não pode imitar o clássico. No limite, se eu quiser fazer uma tragédia, ela não pode ser igual a Sófocles. Como eu costumo dizer nos cursos de estética, se eu fizesse uma tragédia, representasse a Édipo Rei, não é isso? Hoje, aqui embaixo, né, seria uma pantomima. Todo mundo olharia, o que é isso? No limite, eu teria que recriá-la. Novas formas de linguagem, de novo contexto, dada a impossibilidade de voltar no tempo. Isso veio com o tema da morte da arte. Possível voltar para casa. O artista hoje está perdido. Por quê? Porque morreu o absoluto. Se não, vejamos. São aqueles universais que começam a desfalecer, depauperados em suas bases metafísicas. Digamos que o nominalismo aqui, eu estou pensando nos problemas universais, tipicamente de Abelardo. Então, digamos que o universalismo, tomada a palavra na acepção mais ampla possível, invade todos os cenários: político, religioso, filosófico, científico, como não poderia deixar de ser, também o artístico. Nós estamos, então, na época, como diria Heidegger, pós-metafísica. Isso significa, meus caros, a impossibilidade de fundamentos metafísicos, em qualquer natureza, seja ele político, seja ele religioso, filosófico, científico ou estético. Impossível hoje eu olhar e dizer: essa é a melhor forma de governo. Como Platão, o pensamento tipicamente metafísico fazia desde, não, a melhor forma de governo é essa, X. Impossível hoje, mesmo em ciência, dizer: olha, existe essa maneira de compreender. Daí, por exemplo, estão aí, por exemplo, as ciências alternativas, as medicinas alternativas, a acupuntura, a homeopatia, né? Exatamente dizendo, tem outras maneiras de compreender o ser humano. Não por análise, mas de maneira global. Não indo da parte ao todo, mas do todo à parte. Vocês verem hoje, então nem política, nem muito menos em religião. É possível mesmo o católico chegar ao crente, ou o crente chegar ao católico e dizer: escute, meu Deus é melhor do que o seu, por isso, né? Está aqui, está provado. Né? Leia e você vai concordar comigo, mas ler quer dizer, não. Então, pós-modernidade, possibilidade metafísica, significa exatamente o relativismo, a multiculturalismo, perspectivismo, etc. Essa cultura dos fragmentos mesmo, que é impossível recuperar, mesmo hipoteticamente, o todo. A unidade áurea, a divindade, a arte, tudo aquilo que era atributo dos clássicos se perde. Basta-se a perceber, por exemplo, que a fórmula científica que serve para designar a água não passa de uma construção completamente vazia, que não existe nem pode existir, ele não é coberta de um tipo de realidade, a começar pelas supostamente divinas
também, por exemplo, até H2O, como se dissesse até H2O não existisse, né? Apenas em pensamento. Né? Nós fomos à montanha, mas que é a mesma água mais cristalina, tem manganês, tem ferro, né? Entende? Só na cabeça do cientista. E a ideia da suspeita, né? A suspeita também aqui com profundas conotações Foucaultianas, né? Os filósofos da suspeita, os mestres da suspeita, que seria Marx, Freud e Nietzsche. Essa ideia de dizer, é verdade? Sei não, é suspeitar, né? Essa filosofia da suspeita, aquele que ouve e diz não sei, diz não sei. As coisas se passam de modo até mesmo abrupto na arte, ainda quase precisa assiste a derrocada do barroco, última manifestação de arte religiosa, acepção hegeliana de substância objetiva. O mínimo, se pode dizer, que aqueles universais concretos passam a sofrer uma transmutação radical de sua própria natureza. Ele está dizendo aqui, então, o barroco como sendo a última forma, né, de manifestação divina na arte. O ainda estava preocupado, né, com o maneirismo, o rococó, pensando, por exemplo, no barroco mineiro, na consciência culpada do homem, que olha, né, rococó, essa espécie de labirinto da alma, né? Labirinto, aquele que entra no labirinto de si. Então, o barroco seria uma espécie de último gabinete em que a arte ainda manifestava o absoluto, algo que era absolutamente seguro e incontestável. E o que é que vem depois? Veja, o que é que vem depois, não sabemos. O que vem depois, a arte comunicativa, vai dizer o Goethe. Acho que daqui a pouco nós vamos ver. Ou seja, comunicava o sagrado, quase que dizendo, comunicava o absoluto, como se o artista agora devesse isso, a la Tiziano, alguns quadros do Leonardo da Vinci, pensar nas figuras Santana e o Menino Jesus, sei lá, né? Anunciação, Leonardo. Pensar retratar os temas de comunicar, no sentido da comunicação. Ao artista cabia comunicar a mensagem absoluta, que devia ser partilhada e vista por todos. Essa arte comunicativa, no melhor sentido da palavra, que devia comunicar ao absoluto o sagrado, morreu. Sobra a arte experimentativa, também no melhor sentido da palavra. Experimentativa, quase pensando na palavra tentativa, não é isso? Experimentar no sentido de errar, errância, errância mesmo. O artista é aquele que acerta, tá aí, criador positivo. Agora o artista é aquele que erra, no melhor sentido da palavra, e tenta, não é isso? E tenta sem possibilidade de dizer aqui, né, de uma vez por todas. Não está aqui, mas o que acaba também é o conceito de obra-prima. Não tem mais na pós-modernidade como fazer obras-primas. No limite, como fazer uma obra, não é isso? Legalzinha, não é isso? Os caras olham, é legal o projeto estético dessa escola, desse autor, vamos ver. Não é que aquilo fosse, não é isso? Uma coisa como uma Capela Sistina, não é isso? Que todo mundo olhasse e se embasbacasse. Muita coisa